Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Não se anda em unidade com Deus com meias verdades nos lábios, ou verdade nenhuma. Porque quem vive na prática da mentira, amado, num trato com as pessoas, sempre mentindo, não sendo verdadeiros em suas palavras, está se cumprindo o que está descrito em Provérbios. Capítulo 6, verso 16, eu peço que você até abra nessa evidência. Provérbios, capítulo 6, verso 16, e assim diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, já vem em segundo lugar, né? Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos ínicos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Olha aqui se apresentando novamente entre essas 6 coisas a mentira, já a segunda vez. E o que semeia contenda entre irmãos. E vou ser sincero, no meio de contendas existem muitas mentiras, né? Sempre existem mentiras. Por isso, amado de Deus, não podemos ser pessoas que aborrecem a Deus. Então, se você vive na prática da mentira, Deus, nessa mensagem, te convida a se converter. Porque como pode você aborrecer aquele que é uma bênção em sua vida, Deus? Como podemos aborrecer o Senhor se é Ele o que nos conduz a estar em paz, a ter paz de todos os lados em nossa vida? A tomar posse da cura quando enfermos? Como podemos aborrecer o responsável por isso? O que abre a porta em nossa vida, como diz lá em Isaías 45, verso 2, peço também que você abra a sua Bíblia para juntos fazermos essa leitura. Isaías 45, verso 2. E assim diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei, olha só, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amado de Deus, como podemos aborrecer a Deus se é Ele o que nos conduz a vitórias, a portas abertas? Então, mais do que nunca, essa mensagem já te exorta de imediato e te chama a viver essa obediência, a não viver na prática das mentiras ou meias verdades nos lábios. Não, amado. Andar com Deus não existe meias verdades. Tem que ser uma vida verdadeira no seu proceder, nas suas palavras, nas suas ações diante dos homens e muito mais diante de Deus, né? Então, quem anda em unidade com Deus aboliu da sua vida a mentira. É uma pessoa da luz e não das trevas. E vou te dizer, ser uma pessoa da luz, da verdade, requer muito esforço seu e muito envolvimento com a palavra de Deus, com compromisso com Deus, porque andar com Deus envolve tudo isso.
compromisso, verdade, desejo de querer conhecê-lo, de querer aprender mais de Deus. Isso é andar com Deus. E só dessa forma, te aperfeiçoando no Espírito, que você consegue vencer esse corpo de carne. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios 9, 27. E assim diz, 9, 27 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra se aplica para mim agora, neste momento, e para todos que pregam, Se você ensina que todos devem abolir da sua vida a mentira, então você tem que viver essa palavra. Todos nós temos que viver essa palavra. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Como que isso acontece? Essa escravidão, eu te digo, em obediência a Deus, ao seu ensino. Se lá em Provérbios, como acabamos de ler, capítulo 6, verso 16, a mentira aborrece ao Senhor, então nós temos, pelo Espírito, pela palavra, vencer. Ou seja, termos atitudes de não vivermos mais na mentira ou com meias verdades nos lábios. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você ser uma pessoa verdadeira é uma atitude que dói na sua carne, porque ela quer que você viva na mentira. Então, quando você tem uma atitude, não, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa verdadeira, ainda que tenha situações que me envergonhem, mas eu preciso ser verdadeiro no trato com as pessoas. Eu preciso ser verdadeiro, porque tem certas situações que a gente enfrenta na vida, amado de Deus, que são situações vergonhosas. Sejamos sinceros, quem nunca passou e teve, o impulso da carne de mentir, mas não adianta. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, como diz Deus. Então tudo em nossa vida é uma questão de querer. Eu quero ser uma pessoa verdadeira. Então é uma decisão pessoal. É uma questão de escolha. O andar com Deus, escolher, decidir andar no Espírito, é uma decisão de cada um de nós. Decidir ser uma pessoa espiritual e não carnal é uma decisão de cada um de nós. Veja Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Veja que realmente são decisões nossas. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Capítulo 30, verso 19 de Deuteronômio. E assim diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e agarrando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para habitares na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, hoje os da fé. Deus faz um convite aqui, escolher amá-lo, é uma decisão nossa. Então, se existem situações nossas que aborrecem ao Senhor, no caso que acabamos de ler quase agora, a mentira, Então, quem vive nessa prática não está amando ao Senhor, e sim o aborrecendo. Então, veja que nessa leitura de Deuteronômio, os céus e a terra hoje tomam por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência,
Nessa leitura se entende várias coisas. Tudo se resume no Evangelho, essa leitura que acabamos de fazer, em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deus fala que aqui nós temos que escolher. E como que o Evangelho nos ensina isso nos dias atuais? Lá em Atos, capítulo 16, verso 31, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Veja que é a mesma leitura que acabamos de fazer em Deuteronômio. Pois para que vivas tu e a tua descendência, como também está descrito em 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Então veja, são tudo decisões nossas. Escolhe, pois, a vida. Então, quando escolhemos crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Quando escolhemos caminhar em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, foi uma escolha minha. Como também aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então, se eu e o Senhor somos um, a mentira já não tem que fazer parte da minha vida, porque eu e Ele somos um. E em Jesus não existe mentira. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, então temos que segui-lo e ser verdadeiros, não viver na mentira. Vejamos agora a leitura de Romanos, capítulo 8, verso 13. Romanos 8,13. E assim diz, palavra do nosso Deus. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, amados de Deus, se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, eu já preguei isso em uma outra mensagem, como que isso acontece? Pela obediência à palavra, é um agir pelo Espírito. Então, esse mortificados os feitos do corpo, a mentira que acabamos de ler lá atrás, que aborrece ao Senhor, Provérbios 6,16, isso é um feito do corpo. Mas é pela obediência à palavra, que você vence. Não mentindo. É uma escolha. Se Deus diz que a mentira o aborrece, então a verdade o alegra. É a atitude de quem o ama. E quem assim vive está em obediência ao desejo de Deus. E se você está em obediência à palavra, você está pelo Espírito. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Veja que está tudo ligado, Como acabamos de ler em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Eu te propus a vida e a morte. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, Deus propôs uma vida para que venhamos andar no Espírito. Como diz lá em Gálatas 5,16, andai no Espírito. Essa é a vida que Deus nos propôs, não é andar na carne, não é andar na mentira. Então, a mentira, dizem que ela tem perna curta, Eu já digo que ela nos torna insignificantes, pessoas sem valor, que muitas pessoas que davam crédito passam a não dar crédito. Mas esse é o convite, amado de Deus, para todos nós. Tudo é uma questão de escolha. Podemos ser pessoas verdadeiras, honestas e sinceras no trato com as pessoas. É uma escolha de cada um. Te propus a vida e a morte. Quem pende para a carne colhe sofrimento, mas quem pende para o Espírito colhe vida e paz. Um abraço a todos, até a próxima mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebo, amados de Deus, depois dessa palavra, desse entendimento, você tendo a força dada por Deus, porque aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele.
Então, se você está envolvido com Deus ou pouco envolvido, se envolva mais, porque essa união com Cristo ela tem que ser aperfeiçoada. Só dessa forma você terá força para vencer essa carne em nome de Jesus. Um abraço a todos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Até a próxima. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.